Paz, irmãos. Daniel, capítulo 1, do 1 em diante. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Sinã, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutor e ciência, versados no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e lhe fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe do eunuco lhe pôs o nome a saber a Daniel, de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe do eunuco. Disse o chefe do eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem é chefe dos eunucos, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava ele mais robusto do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. A gente vai ler um pouco mais, irmão, mas só até aqui. Esse versículo 17, o qual eu li por último aqui, que diz, os 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. A gente vai falar um pouco de viver em santidade. A nossa vida diária, a gente viver em santidade. E aqui no livro de Daniel, a gente vai ver algumas passagens, porque os irmãos já conhecem, muita história de Daniel. Então, a gente vai falar um pouco da vida de Daniel. Quem ele era e quem eram as pessoas que caminhavam com ele. Então, eu estou estudando o livro de Daniel e esse livro é maravilhoso. Porque, olha para você ver, se a gente imaginar, ele foi para o palácio, ele ia comer, entre aspas, do melhor, ele ia beber do melhor, ele ia comer a mesma coisa que o próprio rei comia e bebia. Só que ele colocou no coração dele que ele não queria se contaminar com aquilo. E muitas vezes, irmãos, a gente se contamina com tão pouco. Muitas vezes, a gente não precisa nem estar em um palácio. Muitas vezes, a gente não precisa nem estar diante do presidente hoje. Porque naquela época ele era o rei, onde tinha toda a legalia, tudo do bom e do melhor.
E ali ele ia ser ensinado por 3 anos. E Daniel e seus amigos aqui colocou no seu coração: eu não vou me contaminar com as iguarias, com alimento, que se a gente parar e pensar, era bom. Mas muitas vezes hoje, trazendo para os dias atuais, a gente se contamina com tão pouco. Viver em santidade é não se contaminar com as coisas que a palavra de Deus é contra. Viver em santidade é não ser participante do mundo e vir num culto num domingo. Viver em santidade é colocar trava no que sai da nossa boca. Viver em santidade é não deixar que as pessoas falem daquilo que você está fazendo. Porque falar, elas vão falar. Ela pode até falar de algo que você fez, mas da sua conduta, isso, você não pode deixar que as pessoas falem. As pessoas falaram de Jesus, por que não vão falar de mim, de você, ou de qualquer um outro que está aqui? Mas como está a tua vida de santidade? A sua vida de santidade, quando as pessoas falam, ela pode falar de você assim, ó, mas você viu lá fulano de tal, roubando, matando, falando mentira? E Daniel aqui, ele foi um jovem. Ele era jovem aqui, irmãos. Mas ele entendeu. Você tem quantos anos para entender que precisa viver em santidade para entrar no céu? Hebreus diz que sem santificação ninguém vai ver Deus. Ninguém. Era bom a gente aceitar Cristo, né? A gente foi lá, ele pagou um alto preço para nos resgatar, e a gente tem a escolha, a gente aceita e vai para o céu direto. Está tudo lindo. Mas não é assim, irmãos. A gente tem um processo. É um processo diário. Todos os dias é um processo diário. Daniel aqui foi um homem que ele era... O estudo de ontem falou muito comigo, porque na palavra de Deus diz que para servir as mesas tinha que ser homens de quê? De boa reputação, cheio do Espírito Santo, ser sábio. E aqui, ó, Deus se agradou deles a ponto de ele ser doutor em ciências, ter discernimento. No capítulo 2, a gente vê que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho, o rei chegou e falou assim, ó, pega todos os sábios, todos os magos, sábios, feiticeiros da época lá, e colocou diante dele e falou assim, ó, eu quero que você me fale o que eu sonhei e a interpretação. Se o rei falasse assim, um sonho, eles poderiam mentir, né? Mas o rei, não, me fale o sonho e a sua interpretação. Irmãos, quando alguém anda em santidade e teme a Deus, muitas vezes ele sabe coisas que você não tem nem ideia. Daniel, ele chegou diante do rei e falou bem assim, ó, no capítulo 2, 27, diz assim, ó, respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, Daniel, ele já sabia qual era o sonho e a interpretação. Mas Daniel falou aqui, ó, eu não sei, mas há um Deus que sabe. Quando você tem uma vida de santidade, você é humilde. Deus te fala as coisas, mas você glorifica a Ele. Quando você tem uma vida de santidade, você mede as palavras. Quando você tem uma vida de santidade, as pessoas veem a diferença em você. Esse capítulo aqui, irmão, me chamou muita atenção. Falou muito no meu coração. Falou muito no meu coração porque, glórias a Deus, a igreja hoje está cheia. A igreja está cheia hoje. Glórias a Deus. Mas, como está a nossa vida pessoal? Como está a nossa comunhão com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Qual tem sido a última experiência que você teve com Deus? A gente ouviu o testemunho aqui de experiência com Deus. A vida de santidade, ela é necessária para que a gente esteja preparado para coisas maiores.
Daniel, ele teve que ficar por 3 anos comendo o quê? Legumes e bebendo água. Imagine, você aí, você prefere legumes ou uma picanha hoje? Foi uma escolha, irmãos. Ele escolheu, mas ele ficou 3 anos para quê? Depois Daniel foi o quê? Foi lançado nas covas do leão. Depois Daniel orava 3 vezes, as pessoas queriam impedir de ele orar, mas ele escolheu o certo. Quando a gente vive em santidade, a gente está preparado para afrontas. Quando a gente vive em santidade, a gente entende que o reino é maior do que pequenas coisas. Porque eu cheguei aqui hoje, o irmão não me cumprimentou. Quando a gente vive em santidade, o nosso coração almeja cultuar, festejar a Deus. Eu falo direto para minha esposa em casa. Quando eu estiver parando de cultuar, não tendo mais desejo de participar dos cultos, eu amo o culto no lar. Todo culto no lar, o irmão sabe lá o que eu falo, que eu amo o culto no lar. Mas quando a gente começa a largar, parar de ler a palavra de Deus diariamente, é um passe que a gente está dando para trás. Porque santidade, irmãos, é diário, é todo dia. Santidade é você acorda de manhã e você vê coisas, você vai para o serviço, muitas vezes você tem que ficar quieto. Muitas vezes você tem que orar para não sair do ponto que você está, para não se desviar daquilo que você tem que trilhar. Mas muitas vezes a pessoa pensa que só estar na igreja é o suficiente. É necessário, mas não é o suficiente. Porque a palavra de Deus diz que no meio da igreja há o joio e o trigo. Então, é povo de Deus. Somos povo de Deus, glórias a Deus por isso. Mas a gente precisa ser santo, porque santo é aquele que nos chamou. Então, andar em santidade não é uma opção, é uma necessidade nossa, que nós precisamos andar em santidade. Andar em santidade é não ter medo de responder o que as pessoas perguntam. Andar em santidade é subir aqui em cima e não temer se alguém ficou chateado porque a palavra não foi agradável. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente passa o que Deus transmite primeiramente conosco, com a gente mesmo, para depois através da gente, através de nós. Eu aprendi com o pastor Isaías. Então é para falar. Antes obedecer a Deus do que a homens. Então, muitas vezes a palavra é dura. Muitas vezes o pastor Isaías foi lá em casa. Várias vezes ele foi lá em casa e falou assim: ó, Mike, isso aqui está errado. Está errado, irmão. Não tem porquê, não tem meio termo. Não existe isso. Mas muitas vezes a gente, e eu estou falando de mim, acha que é o dono da verdade. Santidade é necessário para você entrar no céu. Santidade é necessário quando o Senhor voltar, para Ele falar assim: ó, bendito, e não apartai-vos de mim. É necessário, irmãos. E Daniel aqui, ele fez uma escolha certa. Mas o interessante é que no capítulo 2, quando ele não sabe a interpretação do sonho, ele fala assim: ó, rei, me dá um tempo. Me dá um tempo. E aí ele volta para a casa dele e chama os seus amigos. Esses eram amigos e irmão em Cristo. Esses lutaram pelo mesmo propósito. E aí Deus deu a revelação. Nós somos irmãos. A gente somos irmãos. A gente é unidade aqui. O único cabeça que tem aqui, ó, não é o pastor Isaías, é Cristo. O pastor Isaías é líder, quem Deus chamou para cuidar do seu povo. Mas o único cabeça aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então somos irmãos. Precisamos saber que irmãos lutam pelos mesmos objetivos. Daniel chegou aqui e chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos estar junto. Vamos estar ali, ó, orando pelo mesmo propósito. E depois o Senhor operou a bênção. Depois o Senhor deu a revelação.
Andar em santidade é andar em comunhão com os irmãos. Andar em santidade é saber que o irmão, muitas vezes, está precisando só que você ouve ele. Ele só quer falar. Só que é assim, irmão, a gente são pessoas diferentes. Somos diferentes. Fomos criados, veio de uma criação diferente. A gente tem gostos diferentes, pensamentos diferentes. Mas a gente somos irmãos. Daniel não querer se contaminar com as iguarias do rei, não fazer parte, o mundo não fazer parte da vida dele, o Senhor o abençoou com sabedoria, discernimento, visões. Muitas vezes, irmãos, a gente vai para o joelho, ora, Senhor, me dá um dom, me dá sabedoria para eu lidar com meus negócios, me dá sabedoria para eu chegar no meu encarregado e pedir um aumento, me dá sabedoria para isso, para aquilo. Mas muitas vezes a gente está se contaminando com o mundo. É por isso que Deus não nos ouve. Daniel, ele era sábio. A gente precisa ser sábio. Mas para a gente ser sábio, há só um caminho. Quando a gente teme ao Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, a gente valoriza o culto. Quando a gente teme ao Senhor, a gente valoriza o estudo da palavra. Quando a gente teme ao Senhor, as coisas que a gente faz no dia a dia, as decisões, seja ela qual for, é tudo passado pelo Senhor. Você quer comprar um carro? Glórias a Deus. Você quer comprar uma casa? Glórias a Deus. Mas e o Senhor? O Senhor tem que estar. A mãe do Noel, eu não esqueço de uma pregação que ela veio aqui, eu não esqueço nunca. Ela falava que orava para comprar um prato, irmãos. Eu estou muito longe disso. Eu tenho que chegar nesse nível aí. Eu tenho que chegar nesse nível, irmãos. A gente precisa chegar nesse nível. De depender de Deus. Colocar todas as nossas coisas diante de Deus. Quando a gente coloca todas as coisas diante de Deus, as pessoas vão falar. Mas não tem problema. Deus sabe. Então, Daniel é um personagem na Bíblia que me chama muita atenção. É um livro muito complexo, que fala um pouco dos sinais do tempo, mas eu estou estudando Daniel e eu vejo coisas e eu falo assim, nossa vida, está muito longe, Quando saiu o decreto que ele não podia orar, era só 30 dias, irmãos, mas ele não abriu mão. Mas muitas vezes a gente abre mão por pouca coisa. Muitas vezes a gente se contamina com tão pouco. Que possamos trazer essa palavra para os nossos dias. Que possamos nos revestir. Se você se dedicava na igreja, se dedique. Porque não é em vão. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. O Senhor não é caloteiro igual a gente. Nós somos caloteiros por natureza. Nós somos maus. O Senhor não. Então, quando a gente faz algo para Deus, Ele sempre vai nos recompensar. Sempre vai nos recompensar. Que possamos ser sábios e escolher o correto. Não se contaminar com as coisas do mundo, mas permanecer firme, um orando pelos outros, para que um dia a gente vai viver junto ali no céu. E esse dia está próximo. Mas para isso, temos que viver em santidade. Não quer dizer que a gente não vai pecar, irmãos. Não é isso. Viver em santidade é todo dia você matar um leão. Viver em santidade é todo dia você se submeter ao que está escrito. Temos chance e temos tempo. Que possamos nos santificar todos os dias.